abríssemos as nossas Bíblias, lá no Brit Hadashah, na Nova Aliança, e faremos alguns comentários relevantes sobre algumas coisas que são importantíssimas para aqueles e aquelas que têm a sua vida colocada nas mãos do Eterno. Muita gente diz que é religioso, que é isso, que é aquilo, né? Que pertence a uma certa denominação cristã, seja ela católica, evangélica, ou que esteja no caminho, né? Para receber a Deus em primeiro lugar e a Yeshua no seu coração, ao Eterno e ao seu Filho Yeshua. Em alguns aspectos, algumas características demonstram se somos seguidores de Yeshua e que cremos no único Deus, no Adonai Echad. Existem algumas características. Abramos nossas Bíblias lá no Evangelho de Matityahu, capítulo 7, a partir do verso 24. Matityahu, ou Matityahu, como eu disse antes, capítulo 7, a partir do verso 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificara a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e a mesma caíra, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Yeshua este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas, né? Vamos orar ao Senhor. Eterno Elohim, eterno Deus, somos gratos porque nessa noite tu nos concedes a oportunidade de trazer a alusão da tua palavra na Brit Hadashah, e com certeza ligada diretamente na Torá, porque estamos achando num caminho de Teshuvah, estamos num caminho de retorno, estamos num caminho, Senhor Deus, de arrependimento, para entender a tua palavra, para, Senhor, propagá-la àqueles que ainda não a entendem, para que tenham total mudança de vida, para que Hashem, o vosso nome, possa ser cada vez mais glorificado em cada um de nós. Choramos, gratos, Hashem, Yeshua HaMashiach. Amém. Há alguns aspectos aqui que
nos faz, digamos assim, fazer uma certa menção de tudo aquilo que o Eterno propõe para com cada um de nós, para com cada um daqueles que escolhem a parte boa. Deus nos coloca diante de nós para que nós escolhamos uma coisa boa ou uma coisa ruim para as nossas vidas. E Ele nos indica qual é a boa. Ele ainda diz: escolha a melhor. E se isso nós o fazemos, nós temos a certeza de que Deus, o nosso Abba Celestial, quer o melhor para conosco. Deus, Ele tem um amor muito grande para a humanidade. Não fora isso, Ele entregava o seu único filho para morrer naquele madeiro. Derramar o seu sangue remedor, para que nós pudéssemos voltarmos para Deus. Porque o homem se separara de Deus, o homem se desviara dos caminhos eternos, o homem saíra do azimuth que é a Torá para a glória de Hashem. E através de Yeshua e de Teshuvah, nós estamos retornando, estamos fazendo retorno. Então, uma dessas características, o primeiro verso que lemos, verso 24 de Matitiahu, capítulo 7, verso 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta, aqui se escuta é ouve, não é escuta, é ouve estas minhas palavras e as pratica. Presta bem atenção. Quando nós ouvimos alguma coisa, a gente diz aí fora, de orelhada, muitas das vezes não entra no nosso coração. Mas quando nós escutamos, já falamos isso aqui diversas vezes, quando nós escutamos, quando nós ouvimos de cavanar de coração, essa palavra desce no nosso coração. Ela vai para o nosso espírito, ela vai adentrar a nossa alma, porque nós ouvimos. E Yeshua está dizendo aqui que aquele que ouve, ele pratica. Ele não fica só guardando aquela palavra, ele não fica só colocando assim: eu tenho a palavra de Deus no meu coração. É só isso, não faz nada, não faz nada para ele, nem muito menos para ninguém. Ele não reparte isso com ninguém. Mas aquele e aquela que ouve e de cavanar recebe essa palavra de bom grado, ele começa a praticar. Ele começa a o quê? A repassar essa palavra. Ele começa a repassar essa alegria que ele tiver no seu coração. Ele disse: eu tenho umas figurinhas de vez em quando, aparece na internet, eu não posso rir sozinho, aí ele gosta de falar uma piada, gosta de rir, alguma coisa. Então, nós devemos fazer ao contrário, mas por coisa diferente, diferenciada. Mas da mesma forma, eu não posso ficar só com esta alegria, eu não posso ficar somente com esta palavra. Essa palavra foi muito boa para mim, e não preciso levar essa palavra para outras pessoas. Dentro da visão judaica, quando nós abençoamos alguém, essa bênção volta para nós. Quando nós fazemos sedacá para alguém, Hashem com certeza está olhando, só Ele deve olhar. E Yeshua diz: aquilo que a mão, uma das mãos, fizer de bom grado a um desses meus pequeninos, a outra não pode ver, porque se ela ver, ela vai bater palma. O que é isso? Ela vai ser o que? A pessoa será o quê? Exaltada, ela estará se exaltando. E não é isso que Deus quer. O único que pode ser exaltado através do meu agir em compartilhar algo que eu recebi
e eu tenho a necessidade de compartilhar com alguém, de abençoar alguém, quem é que recompensa? É só Deus. E não devemos fazer apenas com o pensamento de sermos recompensados, mas é fazer sabendo que alguém está sendo abençoado. Alguém está sendo abençoado pela tua atitude, pelo teu amor, que não é teu nem meu, é o amor de Deus que está em nós. E isso devemos praticar. Então a gente ouve a palavra e passamos o quê? A praticá-la nas nossas vidas. É ouvir e praticar. Assemelha-lo-ei, aqui estou dizendo este homem ou esta mulher, ao homem ou mulher prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que Yeshua está falando aqui? Quando nós estamos ouvindo a palavra de Hashem e estamos praticando, estamos fazendo bem a alguém, nós estamos construindo uma casa, que eu sempre falo aqui, um edifício se constrói não é para baixo, mas é para cima. O Rabi Shalom fala que nós devemos construir os nossos edifícios, edifício de emunar, de fé. O que é isso? Quanto mais eu tenho fé, mais eu abençoo outras vidas. Você está construindo um edifício. Aí ele está dizendo aqui que aquele que ouve e pratica, ele assemelha ao homem que prudente, que constrói a sua casa na rocha. No outro texto, vamos ver, fala que constrói a sua casa o quê? No cimento, no concreto. E aquela casa vai, se for construir para cima, ela vai ter uma base sólida. Então a sua fé, ela tem que ser uma fé sólida. O amor tem que ser sólido. O amor de Deus que está em você, para você transmitir esse amor para terceiros. E desceu a chuva, ou seja, veio as circunstâncias, e correram os rios, e assopraram, e as pessoas começaram a dizer, mal comparando, esse aí não vai dar em nada, isso tudo é vento. Combateram, veio sobre aquela casa todas as dificuldades, todas as adversidades, e ela não caiu. E você e eu não perecemos, porque nós construímos a nossa casa de emunar solidamente, em cima como se fosse uma rocha, ou um concreto, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouvira essas palavras, as mesmas palavras, receberam as mesmas bênçãos, as mesmas palavras, e as não cumpriram, compará-lo-ei ao homem ou à mulher insensatos que edificaram a sua casa sobre a areia. O que é isso, irmão? São pessoas que vêm para a Carral atrás de quê? De bravos, de bênçãos, que vêm para Carral para ganhar dinheiro. Os judaísmos então têm isso. E como já perceberam que o judaísmo está proliferando, está aparecendo, muitos se dizem rabinos, muitos se dizem professores, né? Morê de hebraico, e colocam lá uma chamada: como enriquecer através do judaísmo, ou coisa parecida. Estou falando que está público, não estou inventando, não estou disseminando nada. Estou falando que já está público, que todo mundo vê todo dia, só ver lá. Aqui está comparado a esse homem com essa mulher, que apenas veio a Carral, mas não veio a Deus e nem muito menos a Yeshua.
para recebê-los no seu coração, na sua vida. E Yeshua diz que eu vou bater a porta do seu coração. Se você ouvir e me deixar entrar, eu entrarei e comerei contigo e, com certeza, vou saciar a sua sede, a sua fome. Aquele e aquela que tem propósitos em receber a Deus, ao adorar o único Deus, como aquele que é o único Deus na sua vida, e ao Senhor Yeshua, o seu Filho, como Mashiach, com certeza, ele está com o propósito de dizer: eu não vivo mais para esse mundo, eu não confio mais nas coisas desse mundo, eu sou um homem, eu sou uma mulher diferente, porque eu tenho Deus no meu coração, eu tenho Hashem no meu coração, eu tenho Yeshua no meu coração, através do Ruach HaKodesh, através do seu Espírito. E a minha vida, ela é diferenciada do que era antes. Eu estava num caminho torto, eu estava num caminho que eu não gostaria, que ninguém andasse por esse caminho que eu andei. E hoje eu estou no caminho. No caminho do Senhor, praticando esta palavra que tem entrado no meu coração. E desceu a chuva, e correram os rios. Assim, antes, eu vou ter o verso 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem ou à mulher insensata, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateu aquela casa, e ela caía, pois foi grande a sua queda. Aquele que diz que busca a Deus, mas não pratica a palavra de Deus, aquele que diz que tem Deus no seu coração, mas não dá vazão ao Espírito Santo na sua vida, aquele que diz que é cumpridor das mitzvot do Senhor, mas ele fala mal, ele fala lashon hará, falar mal, língua felina, ele é invejoso, e ele está na Carral, e ele está funcionando no livro lá, de membros, ele dá até o seu dízimo, mas dá, pensando assim: eu vou dar porque eu sei que eu vou receber. Está com segundas intenções. O homem pode não ver, mas Deus está vendo. Deus está vendo, está vendo o que eu entendo desse coração. Então é esse aqui insensato, é esse homem ou essa mulher insensato que pensa apenas nas coisas materiais. Você pode ganhar na loteria, você pode ganhar rios de dinheiro, mas o que lhe adianta você ganhar tudo isso se você não ouve a palavra do Eterno e não tem praticado essa palavra? Deus não é contra a riqueza, muito pelo contrário. Se formos ver aqui, vários textos falam que Ele tem prazer na prosperidade dos seus servos. Ele dá com alegria aos seus servos. Por quê? Porque Ele sabe que os seus servos, sinceros, irão usufruir, a sua família irá usufruir, mas Ele irá também compartilhar. Ele irá abençoar outras vidas.
E ele não tem o seu amor naquilo ali. O seu coração naquilo ali. Ele tem o seu coração, o seu amor é na palavra de Deus. Porque você me mostrar aí que quem morreu levou as riquezas. Eu já falei aqui, há alguns anos atrás, saiu uma publicação dizendo que uma mulher britânica, sim, porque era o Rolls Royce, né? Aquele carro caro, um dos carros que era mais caro na época, não sei se continua sendo, porque tem tantos carros agora novos, né? Tantos modelos novos. E no testamento dela dizia que quando ela morresse, ela queria morrer junto com o seu Rolls Royce. E fizeram a vontade dela. Enterraram ela com o carro. Abriram um buracão no carro grande, né? E botaram, enfiaram lá o Rolls Royce e ela dentro. Junto. O que juntou isso? Ela levou isso para onde? O corpo dela se deteriorou e o Rolls Royce também, com certeza. Com certeza. Não ia para lugar nenhum. Meus amados, as pessoas vivem nesse mundo só para ganhar dinheiro, só para ganhar visibilidade. Nós devemos trabalhar, porque essa foi a nossa missão. A partir do momento que o casal Adão e Rava erraram a alta, lá no Éden, no Gan Éden. E ele disse que no suor dos nossos corpos nós estaremos nos alimentando através do trabalho. Tem gente que trabalha com suor, né? Fica no ar-condicionado. Mas ele quis dizer, trabalho, seja ele qual for. E ele abençoa, ele tem prazer em abençoar, ele tem prazer em dar trabalho para aqueles que são seus. Pois ele sabe que por mais que eles ganhem, por mais que ganhemos dinheiro, o nosso coração não está no trabalho, nem muito menos no dinheiro. Porque ele sabe das nossas necessidades. E desceu a chuva, e foram os rios, e desceram os rios assombrados. E foi tudo embora. Houve a queda. Verso 28 diz assim: e aconteceu que, concluindo Yeshua esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Foi a tradução que deram aqui. Admirou-se, outro texto fala, admirou-se da sua palavra. Admirou-se o quê? Da firmeza do coração de Yeshua. Eles admiraram que eram palavras de quê, irmãos? De sabedoria. Sabedoria que vinha do trono da graça. Sabedoria que vinha, né, das mansões celestes, que saía da boca de Yeshua. Como da boca do Eterno tudo se fez. Verso 29. Porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas, não como os pelos fariseus, como os fariseus. Tem muita gente que diz que conhece a palavra de Deus, tem muita gente que diz que é estudioso da palavra de Deus, porém não a praticam. Pensam apenas em si mesmos, acham que são os tais, porque eu tenho não sei quantas Toratote em casa, de diversas editoras, porque eu tenho em casa compêndios da Torá, de interpretações da Torá, mas não pratica.
Isso é religiosidade, você pode até ter, mas você não se ensoberbece. Shaul fala que eu mesmo sabendo, eu não sei nada. Eu sou um eterno aprendiz, eu sou um eterno talmid, aluno de Hashem. E assim devemos ser. Por mais inteligente alguém possa ser, por mais conhecimento que alguém possa ter da palavra de Deus, da Devar Elohim, ele não tem o direito de se obedecer. Pois a queda vai ser muito maior. Porque aquele talvez que não saiba quase nada, assim vai exaltá-lo. Porque quem nos exalta, meus amados, é Hashem. Não é o rabino tal, não é aquele mestre que tem um conhecimento vastíssimo. Se nós não temos discernimento de que o Eterno é que tem que ser exaltado na minha vida, na tua vida, nós somos miseráveis. Nós não sabemos nada. Alguns pensam assim, mas vocês se desvalorizam. Não é isso. Não é isso. Porque se eu tenho algum conhecimento, se eu tenho alguma coisa, é porque foi Hashem que me dera. Foi Hashem que te dera. Foi Hashem que teve misericórdia de mim, de você. Foi Hashem que me deu inteligência, me emprestou a inteligência para aprender isso ou aquilo. Porque foi para a glorificação do nome dele em mim, em você. Devemos aprender isso. E a cada dia que nós fizermos uma obra para o Senhor, uma missão do Senhor, que o nome dele possa ser glorificado, e a minha boca possa dizer: glorificado, exaltado seja o Senhor, por causa disso, por causa daquilo, porque ele me usou para a glória do seu nome. E é isso aqui que esse povo estava admirando, o conhecimento e a prática que Yeshua estava realizando naqueles dias. Pois ele nos seguia uma multidão. Multidão se conta? Não. Era uma multidão que seguia Yeshua. Por quê? Pelos seus feitos, pelas suas palavras. E a grande maioria, judeus, ouvia e reconhecia. Da onde, irmãos? No Evangelho, da onde? Que eles reconheciam, que Yeshua falava? Na carta de Paulo, da onde? É isso, não? Não existia nada disso, não existia Brit Hadashah, existia Torá. Existia os profetas, os Neviim. E Yeshua falava da sua palavra, que é Torá. Falava daquilo que estava escrito nos profetas. Ele sabia que era a palavra de Hashem, a palavra de Deus. Vamos lá agora, só para confirmar essa palavra, segundo o texto de Lucas, capítulo 6, médico Lucas. Lucas, capítulo 6. Lucas 6, 47 a 49. Lucas 6, 47 a 49. Qualquer que venha a mim e ouve, não escuta, ouve as minhas palavras e as observa e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante
ao homem ou à mulher que edificaram uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces, está vendo? A gente está falando de concreto, sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto, com bastante força, a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. O que quer dizer isso, irmãos? Que as dificuldades vão bater com força na sua fé. Você pode até ser baqueado um pouquinho, mas você não perderá a sua fé. Mas você não continuará baqueado. Por quê? Você edificou a sua fé, a sua lunar, na rocha. Você edificou um edifício, uma casa, na rocha, com alicerces. Não foi de qualquer jeito. Não foi. Então, meus amados, Deus está nos mostrando aqui, através dessas palavras do Senhor Yeshua, que nós somos pessoas especiais para Deus, sabia? Sabia? Nós somos pessoas especiais para Deus? Somos. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele ama a humanidade. Ele não quer ver a humanidade se perdendo. Ele não quer ver a humanidade inaugurar o inferno. Porque o inferno do Apocalipse ainda não foi inaugurado. Certo? Ele quer ver todos à volta dele. Deus quer que nós sejamos resgatados um por um desse mundo vil, desse mundo corrompido, desse mundo que você vê que vai de mal a pior. Mas nós que conhecemos a Advar Elohim, a palavra de Deus, nós que conhecemos o que no princípio fala desta palavra, e assim temos estudado, sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E a nossa lunar está sendo construída em cima de alicerces, que pode vir o que vier, pode até abalar, que nem o balança mais do cara do centro do Rio. Mas caiu? Não. Quantos anos que ele balançou? Ainda na obra, a história, ali na Praça Rosa, são 3 edifícios, um colado ao outro. Mas, ao comparando, mas não caiu. E foi exatamente no meio. Não caiu. A nossa fé está construída, sendo construída na rocha, que é a palavra de Deus, através do Senhor Yeshua. Ela pode balançar, mas ela não será abalada. Ela não vai cair, com toda certeza, para a glória de Hashem. Mas o que ouve e não pratica esta palavra é semelhante ao homem que edificara uma casa sobre a terra, sobre a areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caíram, e foi grande a sua ruína, a ruína daquela casa. Prestemos atenção, meus amados, que Hashem quer que nós sejamos, até Ele nos chamar, eternos construtores. Sim, quem constrói uma coisa é construtor. Mas construtores, sejamos nós, nessa palavra. E através dessa palavra, a nossa lunar, a nossa fé, ela vai crescendo, ela vai se tornando robusta. E quanto mais
andares você coloca, mais dificuldades aparecem. Porque Deus quer nos testar. Deus quer testar se estamos firmes com Ele. Ele diz a sua palavra que não vem dificuldade tão grande que vá além daquilo que nós possamos suportar. Para terminar, vamos lá no Evangelho de Yohanan, capítulo 7. Eu li logo após Lucas. Capítulo 7, 37, a partir do 37, diz-nos assim a palavra de Hashem. Yohanan, João, Evangelho de João, Yohanan, em hebraico, capítulo 7, a partir do verso 37, nos diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Yeshua pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, Evangelho de João, Evangelho, cartas de Paulo aos Coríntios, 1ª, 2ª, Eclesiastes, está falando aqui. A palavra de Hashem, Eclesiastes, de uma forma, Eclesiastes. E clamou: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. E isso disse ele, do Rua, do Espírito, Rua da Kodesh, que haveriam de receber os que nele crescem. Porque Rua da Kodesh ainda não foram dados, por ainda Yeshua não ter sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente, este é o Navi, este é o profeta. Meus amados, Yeshua era classificado por diversas, digamos assim, como eu vou dizer, uma hora dizia que ele era mestre, uma hora dizia que era rabi, uma hora dizia que era Navi, né? Rabino, que era profeta, classificações. Porque eles estavam ouvindo uma palavra que eles estavam reconhecendo. E Yeshua estava dizendo nada mais, nada menos do que Torá. E o povo conhecia a Torá. O povo nascia ouvindo a Torá, o povo judeu. Então existia uma identificação e uma diferença da palavra de Yeshua, da palavra dos fariseus. Por quê? Os fariseus, eles diziam: vocês têm que fazer isso, mas eles não praticavam. E Yeshua disse: tudo que eles disserem, vocês podem ouvir, mas não pratiquem o que eles praticam, porque eles não praticavam. Eles só ensinavam. Eles só diziam que era aquilo que tinham que fazer, mas eles próprios não faziam. Eram tolos. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Mashiach, o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Mashiach de Galí, da Galileia. Não diz a Escritura que o Mashiach
vem da descendência de Davi e de Betlehem, de Belém, da aldeia de onde era Davi. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, porém ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos Coranim, dos sacerdotes e fariseus, que eram os doutores da lei. E eles lhes perguntaram: por que o não trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falara assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os peruxinos, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos peruxinos? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Agora você vê, com que autoridade esses fariseus diziam, afirmavam que aquela geração, aquela multidão, melhor dizendo, não conhecia a lei e ainda a classificavam como maldita. Só que teve um que não recebeu, não aceitou isso bem, né? Foi aquele que ele teve com Yeshua. Outros diziam: esse é uma Mashiach, quando está assim. O parei foi um. Sim. Você preocupado. 46, né? Responderam os servidores: nunca homem algum falava assim. Responderam isso, né? Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Mas esta multidão que não sabe a lei, o que é essa? A Torá é maldita, mentirosos, porque eles conheciam muito bem a lei. Porém, Nicodemos, esse que foi se aconselhar com Yeshua, que era um deles, o que de noite fora ter com Yeshua, disse-lhes: porventura condena a nossa Torá um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também de Gali? Examina e verás que de Gali nenhum profeta, nenhum Navi surgira. E cada um foi para a sua casa. Nicodemos tentou argumentar, porque ele conhecia Yeshua. Ele foi ter com Yeshua às escondidas. Ele conversou com Yeshua. Só que era um nobre, mesmo tendo conhecimento da palavra verdadeiramente, ele conhecia, e aquilo estava intrigando a ele, porque ele foi para ver, para confirmar, melhor dizendo, de tudo aquilo que ele já sabia, e que muitas das vezes até praticava algumas coisas. E ele tentou argumentar com os demais colegas dele, mas não conseguiu. Mas, de qualquer forma, acabou aquela conversação. Se dissiparam. Meus queridos, a palavra de hoje tem falado conosco que nós devemos ter o exemplo, nós já sabemos, o exemplo de Yeshua. Que nós devemos caminhar num caminho de fé, de amar, e sermos pessoas inteligentes e ao mesmo tempo humildes, reconhecendo que não somos ninguém, não somos nada, mas Hashem é tudo em nós, e Yeshua é tudo em nós, mas que eu diminua cada vez mais e Yeshua cresça cada vez mais em mim.
E que a sua palavra que está no meu coração, que sai da minha boca, não é minha, mas é a palavra de Deus. Que o nome de Deus possa ser glorificado através da minha vida. Que devemos ser inteligentes, sim, em praticarmos a palavra de Deus, porque temos dado ouvidos à sua palavra. Os dias são maus, os dias estão sendo terríveis, os dias estão sendo abreviados, os dias estão caminhando para que faça com que se cumpra a palavra de Hashem e a sua retorno. Precisamos, meus amados, sermos pessoas sinceras, servos de Deus, filhos de Deus sinceros, como Yeshua fora e continua sendo. Ele foi o maior exemplo de um filho. Ele foi o maior exemplo daquele que conhecia a palavra, que aprendeu a palavra e praticava, colocou em prática. E Yeshua é aquele que nos dera o azimute, falando da Torá, anunciando a Torá para o seu povo que já conhecia. Mas aqueles que gostavam de estar manipulando, dizendo que o povo não conhecia a Torá e portanto eles eram miseráveis. Quantos nós temos, lamentavelmente, nós não, temos não, muitos em nosso meio, estou dizendo mesmo, tá bom? No nosso meio, se acham doutores da lei, se acham muito conhecedores da palavra de Hashem, e tem feito pouco caso dos irmãozinhos, que tem pouco conhecimento, mas Deus tem dado o que, irmãos? Como dera para Salomão? Sabedoria. Deus dá sabedoria a quem quer, desde que seja sincero diante dele. Usando como sabedoria esta palavra, aprendamos a colocar em prática nas nossas vidas. Pois Hashem sabe e conhece a cada um de nós. Hashem conhece o propósito do teu coração, se é para você ser servido ou se é para você servir. Nós não viemos deste mundo para ser servido. Por mais que você tenha uma condição financeira boa, por mais que você tenha pessoas que você pague para te servir, mas Yeshua disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, continua sendo o maior exemplo de uma vida com Deus, de uma vida na direção de Deus, de uma vida que, através dele, que tudo que se fez, se não fosse ele, nada havia sido feito. Palavras do Eterno. Glorifiquemos a Hashem, coloquemos em prática, ouçamos a palavra de Hashem, coloquemos em prática aquilo que ele tem falado conosco, para que a glória não venha para mim e para você, mas venha para o Eterno, através das nossas vidas. Eu costumo dizer que a glória de Hashem não é para ser vista nessas cadeiras ou em bancadas, por mais caras que sejam, em algumas reuniões. Mas a glória de Deus é para ser vista nas pessoas que se assentam nessas cadeiras ou nessas bancadas caríssimas. Se for de madeira, então é mais caro ainda. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade e em humildade.
Por mais intelectual que você seja, por mais formação que você tenha, nós devemos ser humildes diante de Hashem, principalmente diante dos homens, para que Hashem seja visto em mim e em você. Que Deus nos abençoe nesta pequena meditação que o Eterno nos dera nesta noite. Yivareke Adonai Bismerecha Yahi Adonai Pavecha Vivorecha Isa Adonai Pavelecha Viyasen Lecha Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Deixando Yeshua HaMashiach, Adonai-no, Moshiach Yaká. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Bem, amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom e Lehi Praot. Até a próxima.